A série começa com a Meg olhando pelo seu binóculos. Paisagem tá bonita, mó vibe The Last of Us. Com seus binóculos, Meg vê vários zumbis, milhares deles andando reto pra algum lugar. Ela pega um papel que é um mapa. Do nada aparecem os zumbis. Ela rapidamente se esconde. Ela não percebe que tem um atrás dela e puxa o pé dela. Ela pega o binóculos e bate nele. Bate, bate e bate, descontando toda a sua fúria no zumbi. Porque ela tá puta, eu ainda não sei. Já pula pra ela chegando em um bar. Ela menciona que os zumbis invadiram seu acampamento. O dono do bar possui conhecimento de um cara especializado em matar zumbis. Meg questiona a habilidade desse indivíduo, perguntando se ele é verdadeiramente competente. O dono afirma que é o melhor que ele já viu. Ela finge ir no banheiro e passa reto. Entra em uma casa discretamente, pega uma faca. Quando ela ia entrar no banheiro, dois caras pegam ela. Aparece uma mulher querendo cortar a língua dela. Ela consegue se soltar com uma faca na ponta da bota. Aparece o Negan finalmente. Ela o vê e se dirige até ele. Ela consegue escapar, mas deixa cair o mapa. Ela consegue alcançá-lo. Meg mostra um cartaz de procurado que é o Negan. Negan apresenta a Jeanne pra Meg, essa menininha bonitinha aí. Meg foi até o Negan pedir ajuda. Quem diria, hein? Meg pedindo ajuda. Meg diz que invadiram sua casa, roubaram toda a comida e disseram que voltarão em mês para pegar mais. Fizeram um refém e esse refém é o filho da Meg, o Herschel. Negan pergunta como ele se encaixa nisso. Meg diz que pouco antes de levarem seu filho, o líder do grupo fez algo que apenas o Negan conhece, o assobio do Negan. Vocês já ouviram o assobio do Negan? Negan admite que conhecia o sujeito. Ele fazia parte do seu grupo. Aliás, o nome desse sujeito é o Croata. Negan pergunta se Hilltop ainda tem uma estrutura decente. Escola, crianças. Meg diz que vai aceitar a garota, a Gina. Meg pega o carro e dirige em direção a Hilltop. Negan menciona que estava fugindo e trabalhando em uma fazenda há cerca de um ano. Os agentes federais estão procurando por Negan. Os federais chegam no local onde Negan estava e ameaçam as pessoas para que revelem seu paradeiro. Infelizmente, a mulher revela a informação para não virar comida de zumbi. Mesmo depois de contar, os federais ferram com a mulher, infelizmente. Negan deixa a garota com a moça que vai levar ela até Hilltop e promete ir buscar ela depois. Os federais encontram o mapa que a Meg deixou cair e descobre que eles estão indo para Manhattan. Meg e Nick estão no carro e Negan pergunta a Meg como vai funcionar. Meg diz que tem um plano que não revelou a Negan porque não confia nele ainda. Ele diz que conseguiu o que queria. Gina está segura, poderia matar a Meg ali mesmo. No entanto, Meg diz que mataria ele primeiro. Porém, ela precisa do Negan vivo para encontrar seu filho. Sem ele, ela está perdida. Quando eles estavam prestes a embarcar em um barco para atravessar, os federais chegam. Meg consegue tomar um como refém e pega o barco. Negan deseja jogar o federal na água, enquanto Meg deseja mantê-lo no barco. Meg afirma que está pouco se lixando porque o Negan pensa. Negan comenta que mesmo após todos esses anos, ela ainda não esqueceu o que ele fez. Ele pergunta quantos maridos e pais ela já matou, ao que ela responde que o que ele fez não é facilmente esquecido. Realmente, né? Não é esquecido. A cidade está completamente destruída, com vários prédios. Eles chegam e o garoto tenta escapar, mas ninguém consegue impedi-lo. Meg avisa que se ele tentar novamente, vai dar um jeito nele muito rápido. De repente, começa a cair zumbis do céu, e eles correm para se proteger. Continuam correndo, mas os zumbis continuam caindo do céu. Segue adiante e Negan percebe uma armadilha, que evita que Meg caia nela. Chega em uma rua sem saída, onde surge um carro com música, e uma multidão de zumbis o segue. Alguns zumbis os avistam, mas os federais aparecem e começam a matar os zumbis, dando-lhe a chance de escapar. Eles entram em um lugar, os federais se escondem no mesmo lugar que eles. O federal começa a procurar eles ficam escondidos. O federal fala que não sabe por que ela está com o homem que ele está procurando e diz que ele está disposto a ouvi-la. Se ele achar ela primeiro, as coisas vão ser diferentes. O federal acaba atirando no parceiro dele, que estava com Meg e Negan. Negan começa a fugir. Os zumbis conseguem invadir o lugar e pega o outro federal. Meg está atrás do federal e quando ela ia apunhalar ele vira. Meg não ganha no mano a mano e o federal tenta matar ela. Ela consegue se soltar nocauteando ele. Ela não o mata e foge. Eles se trancam em um lugar escuro e acendem uma vela. Uma mulher estranha apaga a vela e fica tudo escuro. Segundos depois mostra o filho da Meg e o croata tendo uma conversa. O garoto está sendo torturado. Entra um cara e diz que alguém fugiu. Ele vai atrás e é outro cara que ele torturava para ter informações sobre o lugar que ele mora. O rapaz pega uma tirolesa, mas infelizmente o croata corta e ele se esbagata no chão. Assim acabando o primeiro episódio.
Já no episódio 2, a mulher roubou todas as coisas da Meg e eles vão atrás dela. A mulher tá subindo uma escada e eles vão atrás dela. Eles chegam perto, mas a mulher pega uma tirolesa. A mulher só está brincando com eles e manda seguir ela. Negan vai primeiro. Meg acaba não pegando muito impulso e quase fica presa, mas ela consegue. Eles conseguem alcançar ela e pega as coisas de volta. Negan pergunta à moça se pode levar eles até o prédio que tá saindo fumaça. A mulher fala uma língua estranha, mas Negan consegue entender um pouco, e ele entende que a mulher falou nem fudendo ir naquele prédio. A coroa pede para eles seguir ela. Eles seguem ela, leva eles até umas pessoas armadas. Eles começam a discutir entre si. A mulher pergunta o que eles estão procurando. Meg mente, fala que estão atrás de suprimentos. Eles não acreditam e prendem eles no banheiro. Enquanto isso, Gina está tendo dificuldades para se adaptar à sua nova casa. Meg e Negan permanecem presos e Negan compartilha como conheceu o croata. Segundo ele, o croata simplesmente apareceu em sua casa, vindo de uma vida repleta de dificuldades. Negan o acolheu e com o tempo se tornaram amigos tão próximos que eram como irmãos. Meg argumentou somente um monstro poderia criar outro monstro, ao que Negan discorda. Ele afirma que agiu como um monstro apenas para proteger seu povo. O croata era o torturador do Negan na época. Segundo Negan, certa vez ele descobriu que o croata havia torturado uma criança. Foi nesse momento que Negan percebeu que deveria eliminar o croata. Embora tenha tido a oportunidade, não conseguiu matá-lo, apenas explodindo sua orelha. Desde então o croata fugiu e Negan nunca mais viu ele. O federal conseguiu sobreviver e decide ir até a sua antiga casa. Seu irmão não aguentou a situação e tirou a própria vida. Ele parte e infelizmente acaba caindo em uma armadilha, ficando preso no processo. Em seguida eles libertam Negan e Meg do banheiro, afirmando que estão associados ao grupo liderado por Burazi, que no caso é o croata, e que tem a intenção de matá-los. Negan nega pertencer a qualquer grupo e acaba tomando um dos indivíduos como refém. Nesse momento, o Negan pede confiança e afirma que se quisesse poderia matá-lo, mas estão ali para ajudá-lo e o soltam. Aparecem algumas pessoas com capacete de moto, levando Negan e Meg a se esconderem. Um desses indivíduos aproveita e toma uma senhora como refém, desferindo uma facada nela, infelizmente levando à morte. Todos partem, exceto Meg e Negan. Negan vai até o bonde do croata, e é nesse momento, meus amigos, que vemos o verdadeiro Negan. Saudades desse Negan. Ele dá o seu show enquanto Meg observa tudo e percebe que ele só se torna monstro quando necessário. O careca fala que é impossível sair da ilha. O croata destrói todos os barcos que encontra. Meg diz a verdade que está procurando o croata. Eles dizem que vão ajudar com isso. O croata salva o federal das armadilhas e acaba o segundo episódio. Já no terceiro episódio, aparece Gina, se depara com um zumbi preso. Logo depois, Negan aparece e mata o zumbi. Gina não fala desde que viu seu pai se transformar em zumbi. Negan questiona como saber se ela está em perigo, se ela não grita e não fala. Negan faz comentários pesados para Gina e eu fico com um pouquinho de pena dela, tadinha. Olha só a carinha dela. Gina foge de Hilltop, entra em uma caixa e rema até Manhattan, onde Negan está com a Meg. Gina consegue chegar ao seu destino e se encaminha em direção aos prédios. Há uma grande horta infestada de zumbis que eles precisam atravessar para chegar ao croata. Apenas um conseguiu escapar do croata, o careca. Meg pergunta como ele conseguiu escapar, porém ele se recusa a falar, pois é extremamente perigoso. Negan conta a história do santuário e o careca concorda em ajudar. Em seguida é mostrado um grupo prendendo o federal. Meg revela que o croata e Negan eram amigos há muito tempo e que ela planeja atrair o croata para fora da arena e fazê-lo falar sobre o paradeiro de seu filho, para em seguida matá-lo. O negão acredita que não vai dar certo e diz para Meg desistir, pois o filho dela já está morto. O policial está detido na base do croata e parece que haverá um almoço. O croata entra e o convida o policial para uma refeição. O croata pergunta qual é o nome dele e quem ele trouxe consigo, mas ele permanece em silêncio. O croata se prepara para comer quando de repente aparece uma larva na comida que está estragada. Então o croata questiona o sujeito sobre o motivo de servir-lhe carne podre. Antes que o homem possa responder, o croata o interrompe e obriga a engolir uma chave, depois mata ele. Enquanto isso, Meg observa algumas fotos de seu filho e se preocupa cada vez mais, começando a acreditar que ele não está vivo. Negan aparece e fala que o negão está errado, que o filho
filho dela está vivo e se quiser conversar, pode conversar com ele. Meg menciona que quando o croata apareceu, pediu a Rush para se esconder, mas em vez disso ele pegou uma pá e um tijolo para tentar ajudar Meg e o chamou de estúpido, sendo essa a última coisa que ela disse a ele. Negan também compartilhou um acontecimento muito triste que ocorreu com ele. Logo em seguida, mostra Gina correndo pelos zumbis, quase sendo mordida. Ela deixa cair um dinossauro. Esse dinossauro, ela e Negan ficaram procurando o dia todo. Aparece um homem estranho que mata o zumbi e pega o dinossauro dela. Então ela decide segui-lo. Eles se preparam para comer e fazem um ritual muito estranho para comer. Enquanto isso, o croata decide colocar o federal no ringue. Sim, um ringue. Primeiro ele droga o federal e depois joga ele no ringue. O federal fica extremamente alucinado. Um zumbi é solto no ringue e ele simplesmente arranca a cabeça do zumbi. Esse zumbi que foi solto junto com o federal é o mesmo que havia dado carne podre pro croata. O federal abre a barriga do zumbi e pega a chave. Soltam mais 2 zumbis junto com o federal. E ele consegue se libertar, finalizando sem dificuldade. Enquanto Meg e o careca conversam, chega um sujeito que roubou o dinossauro da Gina. Meg pergunta como ela conseguiu o dinossauro. E ela responde que encontrou na rua. Meg comenta que conhece uma garota que gosta desse tipo de coisa e pega o dinossauro. Croata relata que saiu para buscar comida. E quando voltou, sua família havia sido morta e serviu de alimento para outra família. Ele ficou perturbado e encontrou o homem que se tornou sua nova família. E esse homem é o Negan. O croata tortura psicologicamente o federal e ele acaba revelando o motivo de sua presença ali, dizendo que está sozinho e perseguindo um homem chamado Negan. O Negan fala que Meg e Negan partirão. Ele encontra o cartaz de procurado do Negan. Negan afirma que há pessoas que dependem dele e ele não irá embora. Negan não abaixa a cabeça. Ocorre uma briga entre os dois. O Negão quase esmaga o Negan. Negan usa um ralador e passa na cabeça do Negão, que acidentalmente cai e bate com a cabeça em algo pontiagudo, resultando em sua morte. Meg pega o urso para colocar fogo. Gina observa de longe. Em seguida, mostra-se Negan e Gina. Negan diz a Gina que se ela estiver em perigo, ela subia. Não importa o que ele esteja fazendo, ele irá em direção dela. Eles se abraçam e confesso que caiu uma lágrima aqui. E assim termina o 3º episódio. Já começa o Negan com sua jaqueta muito pica. Aparece o Trevor do GTA V dizendo que eles têm um pequeno problema. O problema é o croata torturando uma criança. Se lembra que Negan falou disso? Agora estão mostrando como foi. Negan falou para deixar a garota ir. Ele torturou mesmo assim, desobedecendo o Negan. As pessoas estão doidas procurando o Negão e ninguém sabe onde ele está. Estão se preparando para invadir a fortaleza. Só estão esperando o Negão. Eles não esperam mais pelo Negão e vão até o santuário. Pelo metrô que está cheio de zumbis. Zumbis dormindo. Sim, zumbis dormindo. Eles conseguem passar pelos zumbis e logo em seguida mostram a quantidade de zumbis que estão protegendo o santuário. Meg procura nas salas na esperança de encontrar seu filho e o encontra. Porém, ele está morto. Para a sorte dela, não é o filho dela. Eles param para poder bolar um plano. Negan vai atrair Croata para a garagem e pegar o filho da Meg. Logo em seguida, matar o Croata. Croata tá falando com uma garota e ouve um assobio. O famoso assobio do Negan. E mais que depressa, ele vai até o barulho. Ele já sabe que é o Negan. Meg vai para a garagem e encontra a Gina lá e vai atrás dela, abandonando o plano. Negan continua atraindo o Croata. Meg consegue chegar até Gina. Negan se esconde dentro de um carro e chega o bonde do Croata. Coloca uma música e acontecem várias explosões de várias partes. Aparecem milhares de zumbis de vários lugares. Eles estão cercados de zumbis. Enquanto isso, Negan continua escondido. Negan vai para um lugar estranho. Parece um laboratório e se esconde lá. Meg e os outros estão lutando contra os zumbis. Acaba morrendo uma garota, morre um cara, outra garota. Estão perdendo muita gente. O careca acaba dando mole e fica cercado. Negan ainda está escondido e o croata manda seus homens procurar por ele. Meg e os outros entram no ringue, que é seguro. Negan sobe uma escada enquanto o croata o segue. Eles matam, mas é muito para dar conta. Eles pegam um negócio preto do ringue e usam como escudo. Enquanto isso, o croata ainda está atrás do Negan. Negan está atraindo ele para algum lugar. Saem do ringue e passam pelos zumbis usando o escudo. O careca, ainda bem, não morreu e ajuda sua namorada e conseguem sair, se escondendo dentro de um lugar estranho. E o croata ainda persegue o Negan. O croata diz que ele não precisa temer, que está seguro. E finalmente Negan aparece. Croata pede trégua, só que Negan não diz nada. Croata diz que não guarda rancor dele por ter estourado a orelha dele. Ele pergunta onde está Lucille. Negan fala que ela se foi. Croata comenta sobre o santuário dele
ele, e ele sabe que Negan perdeu a guerra contra Hilltop e Alexandria, mas ele não precisa se preocupar, porque ele construiu um novo. Ele quer expandir, transformar a ilha toda num santuário. O croata fala que sabe o que Negan quer. Ele mostra, só que não é o filho da Meg, é o federal. Negan fala que está lá pelo garoto. Negan pede pra ver o garoto. O croata fala que vai ter que conversar com ele primeiro e o convida. Negan não confia nele e não vai. O croata diz que vai fazer um gesto bondoso e joga o federal do alto. O federal fica pendurado. Negan corre pra ajudar. O croata tira e acaba acertando a perna do federal. Negan consegue ajudar ele e sai dali. Enquanto isso, Meg e os outros estão fazendo uma barricada. Para sorte deles, tem um esgoto ali e vão sair por ele. Negan e o federal conseguem se esconder. O federal traíra pega a arma do Negan e aponta para ele. Diz os códigos doidos lá e Negan levanta a mão. Enquanto isso, Meg e os outros estão descendo os esgotos e acaba o quarto episódio. Eles estão no esgoto e tá cheio de zumbis mortos, literalmente. E ninguém sabe o que tá acontecendo com o Negan. Vão seguir o caminho para sair do esgoto. O federal e o Negan se escondem em uma loja. O federal quer levar o Negan preso. Já nos esgotos não tem saída. Tem uma montanha de gordura tampando a saída. Enquanto isso, o federal continua levando o Negan para um lugar, provavelmente para fora da ilha. Do nada aparecem vários zumbis de todos os lados. Aparece mais zumbis e eles conseguem entrar em um lugar secreto. Nesse lugar tem um negócio estranho, feito de bonecas, bem assustador. Nos esgotos, eles estão perdidos e não sabem onde estão. O careca acha um cilindro de oxigênio. É difícil respirar por causa do fedor. Meg não aceita, ela prefere matar os zumbis. Meg pergunta como o croata sabia do plano, e na verdade foi o careca que avisou. O careca traiu todo mundo, ferrou com geral. Ele sabia dos esgotos, ele contou onde eram os esconderijos para ele invadir. E esses cilindros de oxigênio ele tirou da própria mochila dele. Não achou, ele já estava preparado. O careca fala que não tinha outro jeito, já tá tudo perdido. Ele fez isso pela namorada. Ela deixa ele e sai andando. O careca vai atrás. Negan vê um zumbi enquanto o federal está distraído. O federal manda andar. Negan pega o zumbi e joga em cima do federal. O federal conseguiu escapar e vai atrás do Negan. Porém, o federal ajuda ele. Negan diz que acredite ou não, ele não gosta de deixar as pessoas para morrer. Ele quer um acordo. Ele ajuda o federal e ele para de tentar levar ele preso. O federal não aceita, mas mesmo assim Negan o ajuda. Enquanto isso, Meg e os outros ainda estão tentando encontrar a saída. Meg fica tonta e quase desmaia. E tem zumbi vivo nesse meio aí, hein? Tem zumbi vivos aí, ó. O careca diz que fez isso tudo porque o croata prometeu um barco e uma fazenda, com escolas. Ele queria um lugar seguro para ter um filho e fez o necessário para isso. Enquanto Meg e o careca conversavam, um zumbi acaba agarrando a namorada do careca. Um zumbi acaba também agarrando a perna do careca também. Infelizmente, os dois é mordido e nenhum sobrevive. O careca diz que é tudo culpa dele e acaba morrendo. Triste fim dos dois. Só ficou só a Ginny e a Meg. O croata vai até uma mulher estranha, por sinal muito bem arrumada. Eles precisam do Negan para alguma coisa, para que ainda vamos descobrir. Ainda nos esgotos, Meg fala pra Ginny que não mostrou o ursinho dela pra ele. Ela sabia que o ursinho era da Gina desde o começo, por isso queria queimar, pro Negan não saber que a Gina tá ali e perder o foco. Negan e o federal se escondem dentro do ônibus. Negan acha um kit de primeiros socorros e ajuda o federal, e descansa um pouco. Enquanto isso, Meg e Gina continuam nos esgotos. Na esperança de encontrar uma saída, Meg acaba ficando presa em uma carcaça de zumbi. Aparece um zumbi bizarro e Meg manda Gina correr. O zumbi vai na direção da Meg e olha que zumbi bizarro, filho. Um monte de zumbis misturados, um dentro do outro. O zumbi bizarro tenta morder a Meg. Aparece várias cabeças de zumbis. Meg aguenta firme e consegue furar todas as cabeças e consegue fugir. Gina não espera Meg e o deixa para trás, levando sua bolsa com ela. Elas finalmente conseguem sair do esgoto. Gina solta um sinalizador e Negan consegue ver. E assim acaba o quinto EP. Vamos pro último episódio, hein, rapaziada? O último do último. Negan vai até o sinalizador. A menina assobia e Negan encontra ela. Negan dá um abraço na menina. Negan fala que tinha um plano. Ela ficava segura e ele ajudava Meg a pegar seu filho de volta. O federal fala que vai levar ela de volta. Gina não quer ir e agarra o Negan. Negan fala que ela precisa ir. Não dá pra proteger ela e ajudar Meg ao mesmo tempo. Depois de muito tempo, ela finalmente fala. Mas Negan não quer saber. Negan fala que matou o pai dela e 5 homens
homens. Por isso ele estava levando ela com ele, porque ela não tinha mais ninguém. Ela, com os olhos cheios de lágrimas, se afasta e vai embora correndo. E Negan continua com o plano de encontrar o filho da Meg. Negan conta como foi o encontro com o croata, que ele parecia feliz em vê-lo. Meg e Negan vê um carro e em seguida segue ele. Negan pergunta o que acha que a Jenny queria dizer a ele. Meg não sabe de nada. Do nada mesmo, Meg e Negan lutam entre si. Negan foge e Meg vai atrás. Lutam novamente e Negan acaba ganhando. Negan descobre que o croata não roubou as comidas de Hilltop. Pegou apenas o filho dela como refém. Esse tempo todo Meg estava levando Negan pro croata. Ia fazer uma troca. Negan pelo filho dela. Agora porque o croata precisa do Negan, eu não sei. Aparece o bonde do croata e Negan acaba se distraindo. Meg coloca uma faca na garganta dele. O federal leva Gina de volta para Hilltop. Estão levando o Negan para algum lugar e Meg continua com a faca na garganta dele. Eles chegam onde o filho da Meg tá e finalmente fazem a troca. O federal vai dar seu depoimento e fala que matou o Negan. Deu tudo certo no final, mas a mulher parece que não acredita muito nessa história. Meg e Herschel estão se preparando para voltar para casa e eles têm uma conversa nada feliz. Croata tá levando o Negan até aquela mulher estranha. Negan entra e Croata apresenta Negan. A mulher fala que Negan e ela precisam de um tempo para se conhecer sozinhos e manda a Croata meter o pé. Eles têm uma conversa. A mulher está preocupada com os federais e diz que a ilha precisa de uma liderança, precisa de alguém como Negan. Negan pergunta por que ajudaria ela. Ela diz que ele pode ter tudo de volta, ser o dono do santuário. E ela dá uma chave para ele e uma caixa. Negan abre a caixa e tem um dedo, e esse dedo é do Herschel. Herschel estava esse tempo todo com essa mulher estranha, conversaram bastante e contou a história do homem que matou o pai dele. Meg acha uns desenhos do Herschel, dos prédios e também um desenho da mulher estranha. Ela deixou ele ir em troca do Negan, mas guardou um pedacinho dele e sempre pode voltar para pegar mais. E fala que tem muita coisa para discutir e planejar com Negan. E assim acaba a primeira temporada. Vamos esperar a próxima temporada que não tem data ainda. Deixa o like e se inscreva para me ajudar. Valeu!